E eu... Estamos de volta, gente, e agora, nossa, como o programa passou rápido, um assunto bom, voa, 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 voa. Gente, a semana que vem, Semana Santa, né, a gente está com uma programação também, programas bem especiais, e eu espero vocês aqui, tá? Agora eu vou conversar com o professor Danilo, ele que é lá da Universidade Federal, e ele também é engenheiro eletricista, e que recebeu um prêmio a nível nacional, né, por um livro, A Tomada de Três Pinos, Deve Deixar de Existir? Tudo bem, professor? Jane, boa noite. Prazer obrigado. ter você aqui, viu? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Professor, esse é um prêmio que muitos órgãos e muitos programas, né, na área de comunicação já receberam, né? Por que encantou tanto e qual que foi o grande diferencial nesse livro que acabou trazendo esse presente bom, não só para você, e não só para o UFMT, mas para o Mato Grosso também? Ah, que legal. Ficamos bastante felizes com o prêmio e acreditamos que esse assunto voltou à tona, né? Uhum. Que é o assunto do padrão brasileiro de plugs e tomadas. Então, esse padrão não é novo, já é bastante antigo e a ideia da obra, do manuscrito, é explicar qual é a necessidade de uma padronização e por que esse novo padrão ele é necessário. Então, é um livro gratuito, ele está disponível para download. E o objetivo é estar explicando isso, porque a necessidade do livro surgiu a partir de muitas dúvidas que nós verificávamos, inclusive nos meios de comunicação, no meio jornalístico, dúvidas de leigos. E aí ele foi escrito nessa perspectiva. Nós respondemos uma série de perguntas que mais encontramos na mídia de forma científica e técnica. Então, acho que por isso o livro recebeu o prêmio, que é de uma associação que é a Bracopel, que milita nesse setor, que atua nesse setor de segurança nas instalações elétricas. Bom, eu vou ter que te perguntar, então, né? Quais são essas perguntas que as pessoas mais têm dúvida e que as respostas estão lá no livro? Uma mudança de padrão ela é traumática, né? Então, o que nós observamos é que no Brasil nós tínhamos uma mistura de alguns padrões, né? E se padronizou. Então, quando tem uma mudança, cria uma série de dúvidas. Vou citar as mais comuns, né? Então, era muito comum dizer, olha, isso foi instituído para alguém ganhar dinheiro, alguém tem uma patente sobre isso. Nós explicamos como funciona a questão da padronização, né, que não existe patente, que é um padrão internacional e que foi utilizado em alguns países que não tinham padrão definido, acabou adotando esse padrão. Porque tem países que têm o padrão instituído já há mais de 5 décadas, né? Então, isso, por exemplo, é uma pergunta clássica. Atribuíam... esse tema virou polêmico, inclusive, né? Outra pergunta típica é qual é a necessidade do terceiro pino? Porque vários equipamentos não têm esse terceiro pino, né? Então, no livro, nesse manuscrito, nós explicamos por que alguns têm, por que outros não têm, qual é a necessidade, por que é importante ter um sistema de aterramento na instalação. Então, muitas das explicações também extrapolaram a pergunta objetiva que surgiu do tema, que é o novo padrão brasileiro de plugs e tomadas. E esse novo padrão, eu acho que deve estar todo mundo querendo, ele é realmente mais seguro? Né? O que ele nos traz de vantagem com aquele padrão antigo que ficava mais exposto do que a gente tem hoje? Sim, essa é a pergunta mais, digamos assim... que o objetiva, pessoal, né? Quer dizer, nós trocamos, a maior parte do país trocou, e quais são as vantagens, né? Então, a pergunta é bem pragmática. São várias as vantagens. Vou citar algumas, por exemplo, né? Vamos imaginar que uma edificação está correta, foi feito o dimensionamento correto, a instalação foi executada corretamente. Então, vamos lembrar, por exemplo, antigamente os equipamentos classe 1. Quais são os classe 1? São aqueles equipamentos que têm massa metálica. Né? Por exemplo, um liquidificador não é classe 1, ele não tem nenhuma massa metálica, mas uma geladeira, um micro-ondas. Esses equipamentos ficam com aquele cabo verde enrolado atrás, lembra disso? Acho que sim, é verdade. Percebe que a maioria das pessoas não interligava esse cabo verde, ele ficava lá o tempo todo, ninguém interligava. Nunca ninguém interligava isso. Esquece, gente. Quem falava que fez isso, eu vou falar assim, desculpa aí, mas eu tem foto, porque senão eu não vou acreditar. Então, aquele cabo é fundamental para a proteção das pessoas. Ele interliga a massa do equipamento, a envoltória do equipamento ao sistema de aterramento. E qualquer falha interna que ocorre no equipamento,
o dispositivo de seccionamento vai atuar, um disjuntor, um fusível, e vai proteger, ou seja, a pessoa não vai ser submetida ao choque elétrico, né? Outros equipamentos não precisam ter essa proteção. Celular, ele tem dupla isolação, a maioria dos televisores não tem condutor de proteção. Um liquidificador, por exemplo, equipamentos de modo geral, os portáteis, eles não têm massa metálica. Mas todos os demais em que tem massa metálica, ele precisa desse condutor de proteção. E antigamente a maioria dos locais não interligava. Percebe que agora você compra uma máquina de lavar roupas, por exemplo, e esse condutor ele já está na conexão, então ele é conectado automaticamente, né? Contando que a edificação tenha o sistema de aterramento, porque a edificação precisa ter o sistema de aterramento. Senão ele vai existir, mas ele não vai ter o efeito... O sistema de aterramento não teria efeito. Exatamente. Né? Mas podemos citar, por exemplo, até outras melhorias que existem independente de existir o sistema de aterramento, que é necessário, as edificações precisam de um sistema de aterramento. Mas esse novo padrão ele é em formato de poço, então dificulta na conexão, a maioria das pessoas já trocou nas suas residências. No ato de conectar no ponto de tomada, dificulta o choque pelo contato, porque ele é mais profundo. Né? Então... voltando lá no terceiro pino, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu vou arrancar esse pino aqui do meio porque não serve para nada ou porque na minha tomada antiga não tem. E qual que é o risco que a pessoa corre fazendo isso? É muito comum em algumas situações as pessoas retirarem o terceiro pino, o pino do meio, né? Então, em equipamentos eletrônicos, esse pino ele tem uma função a mais. Além de proteger, ele atua como filtro para alguma irregularidade que aconteça no equipamento. Mas nesses equipamentos que têm envoltória metálica, ele é feito para interligação com o sistema de aterramento. Então, se tiver alguma falha no equipamento, os equipamentos envelhecem, podem ter falhas, pode haver uma falha na isolação interna e a carcaça fica energizada. Então, se eu tiver esse sistema funcionando, eu vou ter o que nós chamamos de seccionamento automático do circuito. Então, quer dizer, a pessoa está se colocando em risco, porque o fabricante previu isso, previu que pode ocorrer essa falha, e a proteção, ela atua, digamos assim, em um segundo nível, né? O equipamento bem projetado, com o tempo ele pode vir a causar problema. Se não tiver esse dispositivo, quer dizer, esse caminho, esse problema ele pode se transformar num choque elétrico e pode ser fatal. Então, a principal função é a proteção. É proteção. Gente, a gente vai conferir um bloquinho, mas é jogo rápido mesmo e eu volto já e a gente continua a conversa aqui. Dom Caseiro Restaurante. Aqui o nosso buffet é preparado com ingredientes orgânicos e produtos selecionados, para que você sinta o autêntico sabor da comida caseira. Dom Caseiro Restaurante, em 2 endereços, Avenida das Flores, edifício SB Medical, e Avenida do CPA, edifício Work Center, 98159-2499. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Garanta já a sua data. Espaço Class, Hortências 899, Jardim Cuiabá, 996170877. Conheça as lojas Cloro Mato Grosso. Lojas completas com diversos produtos para limpeza doméstica, industrial, automotiva, tratamento de piscinas e produtos químicos pertinho de você. São 6 lojas para facilitar a sua vida. CPA 2, Parque Cuiabá, Tijucal, Goiabeiras, Cristo Rei, Centro de Várzea Grande e agora também a nossa loja online, cloromt.com.br. Atender bem em cada detalhe. Lojas Cloro Mato Grosso. Limpeza pertinho de você. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com o professor Danilo Ferreira, ele que é da UFMT, e ele que recentemente recebeu um prêmio bem interessante. E a gente está conversando sobre os cuidados e prevenção, né, dentro de casa, especialmente. Daqui um pouquinho eu quero mostrar o livro para vocês também, que foi o que lhe rendeu um prêmio a nível nacional aí, muito interessante. Agora, a gente estava falando da questão da tomada, da qualidade, de deixar o terceiro pino ou não. Como
como se evitar os choques elétricos, por exemplo, dentro de casa? E agora, nesse momento que as pessoas estão ficando muito mais em casa, o próprio consumo, a própria carga utilizada de energia dentro de casa é muito maior. Quais os cuidados e como realmente proteger melhor a família aí, professor? De fato, Jane, a associação até que me deu esse prêmio, que é a Bracopel, Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade, ela divulga um anuário. Né? Já está disponível o anuário que utilizou como base os dados do ano passado, de 2020. Certo. Né? E esse número, exatamente como você diz, ele é um número extremamente elevado, né? Então, muitas famílias sofrem com isso e os trabalhadores de modo geral. Eu diria que dentro de casa, a maioria das possibilidades de choque elétrico, ou seja, a maioria dos acidentes com choque elétrico poderia ser evitado. Existem uma série de cuidados para isso, mas eu gostaria de aproveitar o tempo para te dar uma resposta bem objetiva, bem focada. Nós temos um equipamento chamado DR, dispositivo residual. Eu acredito, Jane, que seria interessante todos os seus ouvintes né, procurar um eletricista para ver se você tem isso em casa. Quer dizer, a minha casa tem o DR, né? Se a sua residência tiver um DR, esse dispositivo ele basicamente visualiza a instalação elétrica e vê alguma fuga de corrente, é o que nós chamamos. E essa fuga pode ser uma falha na instalação, pode ser um choque elétrico, pode ser a falha na isolação de um condutor, pode ser um equipamento envelhecido com fuga e que pode estar registrando, inclusive aumentando a sua conta de energia, por estar a fuga o tempo todo. Mas ele foi projetado para operar com choque elétrico, ou seja, com uma fuga para a terra. Então, ele fica ali observando. Quando ocorre aquela fuga, ele desenergiza a instalação, ou aquele circuito ao qual ele protege. E com isso, nós reduziríamos aí mais de 70% os acidentes de choque elétrico que ocorrem dentro das edificações, que ocorrem em nível residencial. Por exemplo, com esse equipamento, nós reduziríamos. O equipamento chama DR, dispositivo residual. Essa militância, digamos assim, reforçar o uso desse dispositivo, eu não canso de fazer, porque eu sei que nós sabemos que a utilização desses dispositivos pode salvar vidas. Mas isso só quem pode detectar, porque, por exemplo, de repente a pessoa vive numa casa, num apartamento que tem 40, 50 anos de construído, quer dizer, a probabilidade de não se ter isso, então, é bastante grande. E quem é que pode fazer essa detecção? É um eletricista? Qual o profissional que a gente deve buscar para fazer essa verificação? Sim. Bom, em uma edificação, digamos, em uma edificação grande, assim, atendida em tensão primária, o ideal é contratar um engenheiro eletricista para verificar. Mas nós estamos falando para o usuário residencial. Você tem uma casa e você é atendida pelo fornecimento da concessionária. Então, nesse caso, um profissional eletricista, um eletrotécnico, deve ter condições de avaliar isso. Ele vai verificar se você tem o dispositivo residual e é um dispositivo que identifica problemas na instalação. Então, eu tenho uma instalação que está funcionando. Se eu colocar esse dispositivo e tiver algum microproblema, ele já vai identificar. É um risco que nós sempre alertamos, porque muitas vezes a pessoa coloca o dispositivo e fala, nossa, ele fica disparando o tempo todo. Né? Mas veja, se tiver algum problema, ele vai atuar o tempo todo mesmo. Então, um profissional pode verificar se esse dispositivo existe ou não e fazer a instalação desse dispositivo, né, que ele monitora, basicamente, não é errado dizer, ele monitora a instalação. Então, qualquer profissional da área elétrica, um eletricista, eletrotécnico, tem condições de verificar. Já é um equipamento conhecido. Já é um equipamento que você... É esse o nome, dispositivo residual. Isso, dispositivo residual. Ele fica no quadro, de modo geral, no quadro. No quadro de distribuição interno da edificação, esse dispositivo ele fica alocado lá. Agora, a sua pergunta é muito interessante, porque você coloca um problema. Quer dizer, quando edificações antigas, né? Edificações antigas, elas precisam, com o tempo, sofrer um retrofit, que é o quê? Melhorar a instalação, quer dizer, reformar a instalação. Então, nas reformas é necessário inserir esse dispositivo. Né? Tem um pessoal querendo fazer pergunta aqui, o pessoal que está aqui no estúdio, estão querendo participar. Pode fazer a pergunta aí, né? Porque é interessante. Por que dão nos projetos novos já não inclui isso? Entendeu? Boa pergunta. Eu nunca vi em projeto nenhum, né? E é um Sim. dispositivo muito interessante. Sim.
Bom, gente, se vocês não conseguiram ouvir, mas por que já não se inclui? Por que já não se inclui? Pode perguntar novamente. A pergunta é por que não se inclui já esse dispositivo DR, né? Nos novos projetos, né? E o custo também, e o custo desse dispositivo no todo, né? Porque cada projeto tem um valor, né? Vai depender da dimensão de cada projeto. Mas o custo dele, mais ou menos. Sim, como é o nome? Ítalo. Ô, Ítalo, muito boa pergunta. A nossa norma, existe uma norma que rege o projeto das instalações elétricas. É a norma ABNT NBR 5410, instalações elétricas em baixa tensão. Já há algumas versões, e a última de 2004, com revisão em 2008, ela obriga a instalação do dispositivo. Quer dizer, ela diz que o dispositivo... Ela obriga, mas ninguém fica sabendo, né, professor? Ela obriga, e a norma ela tem força de lei quando citada por outros instrumentos legais. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, diz para você utilizar a norma. Então, uma coisa está clara, os projetos devem ter. Ítalo, então, uma edificação entregue agora, um apartamento entregue nesse momento. Por exemplo, você, Ítalo, comprou um apartamento e você vai fazer ali a visita para entrega. Né? Se você... eu recomendaria até você contratar um eletricista, mas você mesmo tendo conhecimento, você pode perguntar que tem o DR. Se não tiver o DR, como o Código de Defesa do Consumidor cita a norma técnica e a norma técnica obriga, a norma técnica se torna obrigatória. Então, o responsável pela edificação deve colocar isso. Não há dúvidas de que isso é obrigatório, mas eu reconheço, nós temos um documento que trata disso, chama Anuário das Instalações... chama Raio-X das Instalações Elétricas. Né? E foi feita uma pesquisa, acho que já tem uns 2017, tem alguns anos. E a utilização do DR, eu não lembro agora a região exata do país, mas teve região que 20%, 30% das edificações só tinham. Eu não lembro o exato número. Que loucura, Ou seja, é um dispositivo já massivamente utilizado no Atlântico Norte, eu sempre me refiro à Europa, Estados Unidos. Aqui no Brasil nós já temos conhecimento dele há muito tempo. Ele foi caro no início, mas o preço dele é muito baixo, né? Então, hoje, é injustificável a não utilização. Pela segurança que oferece, principalmente, é muito baixo. Exatamente. Né? Eu vou fazer o seguinte, gente, o nosso tempo está praticamente acabando. Eu vou fazer um convite para você voltar aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, mas agora eu só quero dar uma pincelada, porque, gente, isso é muito importante, muito importante. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não utilizam isso realmente por falta de conhecimento. E, às vezes, o próprio engenheiro, o próprio eletricista, vamos falar assim, porque né, nem todo eletricista é engenheiro, às vezes não tem o conhecimento, fala, nem vou falar sobre isso, senão é mais um negócio para eu pôr, já funcionou assim até hoje, então vamos levando desse jeito mesmo, né? E aí, quando acontecem as fatalidades, que vai se levantar, porque normalmente no Brasil é assim, tem que, entendeu? Uma fatalidade tem que acontecer para ser levantada a questão. Sim. Né? Eu até queria fazer um parênteses nessa fala sua, porque você falou uma coisa muito interessante, Jane. Às vezes até o eletricista não quer colocar, porque é uma coisa... Jane, o DR, ele identifica, eu diria que pelo menos duas coisas. Quer dizer, ele identifica as fugas nas instalações, que pode ser choque, pode ser uma perda, pode ser várias coisas, mas ele também identifica o profissional ruim. O serviço ruim, eu fiquei imaginando exatamente. Porque não é incomum, quer dizer, não é difícil de se encontrar profissionais que não têm o devido treinamento. Isso não é bom, eu gostaria que todos os profissionais tivessem devido treinamento, e que, ao colocar o dispositivo, ele aponta uma série de problemas. Eu posso ter, por exemplo, uma edificação que está funcionando perfeitamente. Pois eu tenho certeza que na minha casa não tem, e não tem porque realmente eu não sabia disso. E é uma coisa que eu vou fazer questão realmente de buscar, porque... Gente, é muito importante isso, né? A gente às vezes já viu, e olha que é uma instalação feita recentemente. Então, assim, você fala assim, por que o eletricista, por que a empresa que fez isso não me alertou, porque já estaria instalado e a gente já estaria assegurado? Exatamente. Esse dispositivo pode evitar
fugas de energia, que é uma série de problemas, principalmente o choque elétrico, então ele é muito importante. Então, de repente, está todo mundo aí reclamando dos valores absurdos da energia e, de repente, você está tendo um escape aí, a sua conta está indo às alturas Também por um problema possível. que é possível também, né? É possível que exista. Por isso, sim, reforçando, as instalações antigas, quando você coloca esse dispositivo, ele começa a identificar uma série de problemas. Por isso, inclusive, que eu chamei a atenção para a sua fala, que tem profissionais que não é que não sabem, é que não gostam de colocar, porque quando coloca, o dispositivo começa a disparar. Então, e aí muitas vai mostrar das vezes, que o serviço dele não ficou bem feito, né? isso, muitas vezes não é nem só o serviço dele, eu concordo com essa frase, mas às vezes a instalação necessita de um retrofit como um todo, por estar utilizando ali condutores muito antigos, ou pelos próprios equipamentos. Tem equipamentos que têm falhas, porque envelheceram. E esse dispositivo vai começar a identificar, porque é a função dele. É a função dele. E é uma segurança. Não, a rigor aquecimento não. Existem outras técnicas de se verificar se uma instalação está com sobreaquecimento por algum motivo. Esse dispositivo não verifica isso. Gente, nós vamos ter que voltar com esse assunto. Eu não sei se encerrou o nosso tempo na TV, a gente vai continuar um pouquinho mais aqui no YouTube, tá? Então, se já fechou nosso horário na TV, obrigada pela audiência. A gente vai continuar um pouquinho mais aqui no YouTube e eu quero levantar essa questão do seu livro, eu quero mostrar o site, quero mostrar a imagem do livro, porque é um livro, gente, digital, ele não é um livro físico. Exatamente. Né? Ele não está no papel. Eu gostaria que você jogasse um pouquinho das imagens, Daniel. Isso. Pode ir falando um pouquinho, professor. O livro ele é um e-book, tem praticamente 80 páginas, com uma série de imagens, tem uma vasta referência. E ele foi escrito para o público leigo, não é escrito então, para o público técnico. Então a gente tem acesso a ele, a gente pode acessar esse livro? Sim, ele está no link da editora da Universidade Federal de Mato Grosso, é o www.edufmt.com.br. Também está divulgado no site da universidade, que é o www.fmt.br, nossa comunicação divulgou. E no site do CREA também está divulgado, a comunicação do CREA, até mandar um abraço para a Cris Cavaleiro, que trabalhou na divulgação do CREA, e o Michel da UFMT, que fizeram a divulgação, e acho que por isso também o livro ficou conhecido regional e nacionalmente. Que legal. Muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo prêmio, né, porque a gente acaba comemorando junto, porque é um prêmio que faz parte da gente também, né? Legal. E já fica o convite para você voltar para a gente falar mais, esclarecer um pouco mais desse universo que a gente convive dioturnamente e que a gente não tem conhecimento quase que nenhum. Obrigada mesmo, professor. Obrigado, Jane. Estamos à disposição e agradeço o convite em nome da Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigada mesmo. Vou embora, gente, mas segunda-feira eu estou de volta a partir das 19 horas. Semana que vem, todinha a gente está por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Segurança é cuidar e proteger você e sua família